Oi gente, tudo bom? Bom, esse vai ser o primeiro vídeo do ano e assim, ele é mais uma coisa de um desabafo com mostrar umas novidades e também a minha leitura atual, que é muito boa inclusive. E também eu quero deixar assim as minhas resoluções para esse ano, principalmente sobre o canal. E os últimos livros que eu ganhei, eu comprei, porque eu acho que eu não mostrei aqui e eu acho que merecem ser vistos, porque eu fiquei muito animada, sabe? Bom, pra começar, eu acho que a primeira coisa que eu devo, assim, contar pra vocês é que, assim, eu sempre quis fazer o canal. Sempre, tipo assim, desde que eu era uma pré-adolescente, sempre quis. Mas sempre tinha alguma coisa que eu não conseguia fazer, sabe? Por exemplo, eu não tinha um celular, ou eu tinha, mas a câmera dele era assustadoramente ruim, e aí não dava pra gravar um vídeo. Basicamente isso. Ou eu tinha um celular que era razoável, mas eu não tinha espaço. E assim, impensável comprar uma câmera naquela época. Ainda é hoje em dia, mas espero que isso mude. Enfim. Então sempre acontece alguma coisa. Atualmente eu tenho um celular legal, ok, pra gravar, que é esse aí. E assim, já é assim, o suficiente pra eu começar de fato. Mas muita coisa me desmotiva, o que é péssimo, mas eu fico desmotivada muito rápido e eu tenho que tentar mudar isso. Mas assim, quando as coisas não saem do meu jeito, sabe? Aquele lance de, ai, você é perfeccionista? Sou eu. Então assim, eu acabo ficando muito perdida porque eu não consigo achar um jeito de fazer da forma que eu imagino, porque eu quero fazer uma coisa super bem feita, bonitinha, sabe? Do jeito que eu gosto de consumir, mas eu ainda não consigo trazer isso de fato, então eu me esforço ao máximo pra fazer do jeito que eu posso, mas assim, ainda é longe do jeito que eu realmente quero e tal. Só que aí eu tenho que realmente chegar ao pensamento de que eu vou ficar esperando até eu ter esse momento, tipo assim, né? Eu já tenho o básico, como eu falei, então por que não tentar? Mesmo que as pessoas não vão assistir muito, não vão necessariamente gostar, mas pelo menos eu tô tentando e eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, certo? E eu acho que muitas vezes a gente deixa isso, né, da vida acaba frustrando a gente porque a gente ainda não tá do jeito que a gente necessariamente queria, mas a gente já tá com uma parcela, o que já dá pra iniciar, o que a gente tanto quer, mas ainda é bem longe do modo como a gente quer, e aí a gente acaba tendo que lidar com essa frustração. E é difícil, é muito difícil, tem que ser resiliente, e eu não sou. Mas eu quero mudar isso, eu tenho, tipo assim, ideias pro canal, eu quero achar modos, tipo assim, de contornar essas coisinhas que eu não tenho agora, que eu gostaria de ter pra fazer determinado conteúdo pra vocês. E da mesma forma trazer alguma coisa que eu me orgulhe, sabe? Que eu olhe e eu ache legal. Como se eu fosse assistir, por exemplo, se eu fosse você que tá aí, eu fosse me assistir sem me conhecer e eu ia achar, pô, bacana, sabe? Eu quero pelo menos isso, me orgulhar dessa forma. Então, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me organizar. Inclusive, assim, eu sou uma pessoa que eu sou organizada, mas não é daquele modo de, putz, eu anoto tudo, eu tenho uma super agenda e não sei o que. Eu nunca fui de anotar absolutamente nada, mas mesmo assim eu sempre fui muito, tipo, organizada e responsável. Eu sempre entrego tudo que eu tenho que entregar. E aí, isso sempre me deixou muito cômoda, porque eu sempre tive essa facilidade. Então eu nunca precisei, por exemplo, fazer uma rotina, anotar, etc. Principalmente porque eu trabalho muito bem sob pressão. Então se eu deixava tudo pra última hora, eu também conseguia fazer de uma forma boa e ainda assim me sair bem, sabe? Então eu fiquei muito mal acostumada. E isso não funciona pro canal, porque ele tem que ser feito de uma forma mais responsável. Se eu quero levar isso aqui a sério, deixar uma coisa legal. Eu peguei os livros aqui e aí eu vou mostrar. O primeiro livro é esse aqui, Cleópatra e Frankenstein. Frankenstein é uma história, um livro que eu gosto muito, inclusive eu quero reler. E eu gostaria muito de entender o porquê desse nome, etc. Foi um sucesso no TikTok. Eu até falei, mostrei esses livros aqui lá, mas assim, não são as pessoas que me assistem, então... Enfim, eu quero muito ler ele. E eu acho que eu vou provavelmente fazer um vídeo só pra ele, porque eu acho que ele merece. Eu não sei exatamente qual é o enredo
Mas eu sei que, assim, ele é o tipo de livro que nem todo mundo gosta, uma vibe mais pessoas normais, sabe? Que ou você gosta ou você não gosta, mas eu penso que eu sou o público pelas, assim, pelas opiniões que eu vi de pessoas que falam de livro, etc. Então, assim, tô animada pra ler esse, acho que é um dos próximos. O outro é Wicked, porque, assim, eu sempre fui muito fã de Wicked, apesar de eu nunca ter podido ir numa peça de teatro de fato, eu sempre assisti como eu pude, também sempre conheci a história, o mundo de Oz, etc. E aí veio o filme com a Ariana Grande, que eu sou fã tipo, há 14 anos, e aí aumentou ainda mais a minha vontade de ler o livro, eu sempre quis ler ele, mas sempre eu ficava deixando pra depois, e aí chegou essa edição lindíssima, aí que eu queria mais, aí teve o filme, etc. No fim eu ganhei ele, eu tô muito ansiosa. Ele é absolutamente lindíssimo, como tudo da Dark Side é, né? Eles arrasam absolutamente sempre, sempre, sempre. Então, assim, também acho que esse aqui merece, sim, um conteúdo só dele. Merece, merece, gente. Vem aí, em breve, nos próximos capítulos. Agora os outros, por exemplo, esse aqui já não é muito conhecido, se chama Zack e Mia. A câmera tá virada, então vocês veem ao contrário. Então é Zack e Mia. Eu acho a capa muito bonita. Vai tratar de dois jovens, eu acho que ou são jovens ou são adolescentes. Eu não costumo ver sinopse, nem do que se trata, etc. Então, assim, sempre me surpreendo. Mas eu sei por cima esse daqui. Eles estão no hospital e a partir disso vão se conhecer e aí tudo vai rolar. No livro eu já li ele, mas é um dos favoritos. E assim, eu acho que caso você já tenha assistido O Grande Gatsby ou lido, você vai me entender, porque eu, assim, não acredito que alguém não vá gostar dessa história. Se sim, eu gostaria de saber por quê. Mas, caso você não tenha assistido, eu recomendo que assista. É com Leonardo DiCaprio, inclusive. E é muito bonito, fiel, assim, fiel ao livro. Mas merece ser lido, gente. Ele fala de um assunto que eu acho muito interessante, que é quando a gente constrói a nossa vida, basicamente visando o passado, sabe? Todas as nossas escolhas, todas as nossas ambições são relacionadas ao passado, coisas que a gente já viveu, e assim, não conseguiu superar de fato. A gente ainda acha que aquilo não tá terminado, que precisava de um ponto final ou que não precisa. Então, assim, uma frase bem famosa, inclusive, é quando o cara que narra, que é o que tá convivendo com o Gatsby, fala, tipo assim, não dá pra você reviver o passado, recriar o passado. E o Gatsby fala, é claro que dá. Então, assim, eu acho esse assunto muito interessante, porque, querendo ou não, é uma coisa muito comum das pessoas acabarem, assim, visando tanto o passado que esquecem de ter novos pensamentos, assim, uma nova mentalidade em relação ao futuro, ao que pode vir, justamente por focar tanto atrás. Então eu acho esse livro, assim, muito interessante. Acho que todo mundo deveria ler. E ele é curtinho, gente. Eu li ele em um dia e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Foi muito bom. Inclusive, eu quero reler ele. Talvez eu traga pro canal, talvez não, etc. Mas talvez possa até fazer um vídeo de releituras, né? Já que quero reler outros também. Então, assim, vamos ver, vamos ver. Bom, gente, agora eu quero falar com vocês sobre a minha última leitura, que foi Belladonna, O Gosto da Morte. Fantasia meio dark, mas não dark romance, mas, assim, uma temática mais dark. E nós temos a nossa protagonista, que é a Signa, onde ela, assim, ela é órfã e muito rica, mas ainda não consegue pegar o dinheiro dessa fortuna porque ela é menor de idade. Então ela vai passando de tutor a tutor e todos eles são muito ruins com ela porque só estão visando o dinheiro dela. E também eles morrem de uma forma prematura, tipo assim, ela não consegue entender, tanto que ela fica se achando estranha, amaldiçoada por conta disso. Mas tudo tem motivo. Mas, né, não vou contar qual é. Mas enfim, então ela também consegue ver espíritos e, tipo assim, ver a morte, sabe? Tudo que a gente, assim, o ceifador, sabe? Toda essa questão é um cara e ela consegue ver ele e ela odeia ele. Só que, tipo assim, ele diz como eles são conectados, tipo assim, pra ela tá vendo ele, pra ela ter essa interação,
é porque tem alguma coisa ali. Ela não é, tipo assim, uma pessoa qualquer. Mas enfim, a partir disso tudo que eu falei, ela acaba indo pra uma família dela, né, que é a família Hawthorne, onde é uma mansão super chique, super conceituada pra sociedade, mas tem algo estranho. Lá tem muitos espíritos e também ocorreu uma morte recentemente que foi da mulher do tio dela. E ninguém sabe direito que doença foi essa. E agora a filha dele tá doente, que é a prima da Signa. Mas, assim, o tio dela tá de luto, bebendo horrores. O irmão tá, assim, sem saber o que fazer pra ajudar a irmã, querendo restabelecer os negócios da família, mas o pai não deixa e por aí vai. E ela acaba descobrindo que o espírito da mãe deles está lá e ainda diz que foi, tipo assim, envenenada. Então provavelmente a irmã também está sendo. Então ela embarca nisso pra tentar desvendar quem é a pessoa que tá fazendo mal à família, que ela inclusive se apega, sabe? A primeira vez que ela tá tendo aquela ligação com a família, desde os pais dela e a avó, que também cuidou dela. E no meio disso tem o Silas, que é um cara que trabalha lá, que no início ele era meio, assim, super fechado, mas eles vão se aproximando e ele vai ajudando na investigação, como também temos a Morte, que é, assim, ele tá tentando mostrar que é digno de confiança e que só quer ajudar ela. Só que ela não confia nele a princípio, mas pouco a pouco ela vai vendo que ele não tá ali pra fazer o mal. Ali, assim, como a morte é uma coisa mais natural da vida, né? E assim vai se estabelecendo uma convivência entre os dois, ela vai tentando aprender mais sobre os poderes que ela tem, que são bem similares com o da Morte, e muita coisa vai rolando. Eu gostei bastante, eu me surpreendi muito com o plot, porque eu achava que ia ser uma coisa que eu não queria que fosse, inclusive eu fiquei feliz de não ser. Mas eu tava achando que uma pessoa que eu gostava muito ia ser o vilão, mas não foi, eu fiquei assim, chocada, eu jurava que ia ser uma coisa bem assim, que eu já esperava, sabe? Uma coisa que não surpreende, mas na verdade tudo que tava rolando foi por causa de uma outra pessoa que eu nunca ia imaginar. Eu me surpreendi bastante. Tinha algumas coisas breguinhas, sabe? Assim, mas nada que estragasse, eu achava até engraçadinho. Mas, assim, o romance que tem também é interessante, inusitado. Às vezes eu penso, assim, no início eu pensei que não era tão necessário, podiam ter abordado de uma outra forma, mas eu acho que cabe bem ali com a forma como é a história, né? O que o livro se propõe. Então eu acho que tudo assim casou bem, eu dei 4 estrelas e eu recomendo bastante. Eu quero ler o segundo, e aí, dependendo de como for, eu trago aqui pra vocês pra falar sobre o que eu achei. Bom, gente, agora eu acho que eu já falei até demais, né? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos, que eu pretendo trazer bastante, como eu falei pra vocês. Beijo!